Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre. Doutora Dulce, a senhora que atua na linha de frente, né, nesses casos de violência doméstica, claro que precisa tratar de nenhum caso concreto, mas a gente vê no âmbito familiar a agressão, o homem agride a mulher e há um arrependimento, e há uma reincidência, e há um arrependimento, e há uma reincidência. E o que o Estado faz, o que deve ser feito para mudar? Há homens que se recuperam dessa violência ali? Sim, na verdade, isso tudo que o senhor revelou aqui é o ciclo da violência doméstica. E como eu sou órgão de execução, sou promotora de justiça, estou sempre em audiências, né, diariamente. O que nós vemos muitas vezes as vítimas se arrependem, elas vão na delegacia no momento que sofrem a violência, a ameaça, ou violência física ou psicológica, elas correm e são encaminhadas para a delegacia. E lá elas relatam o fato e depois de algum tempo elas se arrependem por conta desse ciclo da violência doméstica. Muitas vezes elas voltam com o marido, perdoam o marido, né? Ou o companheiro, ou o namorado. E acham, o que essas vítimas querem? Elas não querem terminar com o casamento. Muitas vezes elas querem preservar... Querem que ele mude. Na verdade, elas querem preservar o casamento, mas querem sair daquele contexto de violência doméstica. Então, elas querem o casamento, mas quer que realmente ele mude. E como eu falei anteriormente, a Lei Maria da Penha, ela é de proteção integral, inclusive, ela visa também a ressocializar o agressor. E tem os programas que trabalham com o agressor para poder tirá-lo daquele contexto também da violência doméstica. Então, tem esses programas e muitos conseguem sair, conseguem parar de ser agressores. E existem casos de pessoas religiosas, por exemplo, que professam uma fé e que são violentas? A violência doméstica acontece em todas as camadas, todas as classes, e nós dizemos que ela é tragicamente democrática, tanto de vítima quanto de agressor. Normalmente o agressor, o suspeito, ele não é 100% agressor. Ele agride, depois ele pede perdão, por isso ela se arrepende. E outra coisa, esse agressor da violência doméstica, ele é diferente dos outros, porque ele é um pagador de impostos, ele frequenta a religião, ele é um cidadão do bem, digamos assim. Mas aproveitando que você está dizendo aí que a violência é democrática. Tragicamente democrática. Tragicamente democrática, mas não há uma predominância de pessoas de bairros periféricos, sem muita instrução, sem condições financeiras, uma série de questões que acaba afetando o próprio homem e o próprio relacionamento, também em sua maioria. Acontece. De repente o que acontece são as pessoas que mais procuram o atendimento. Procuram, pelo menos no nosso caso, da gestão pública municipal, são as mulheres que mais denunciam, são as mulheres de baixa renda, mulheres em situação de vulnerabilidade social extrema, são as que mais nos procuram nas casas de apoio, digamos, no nosso centro de referência. Aqui em Rio Branco tem um, em Cruzeiro do Sul tem outro. Nós dizemos até que nós precisamos de mais centro de referência. Em Rio Branco, na Casa Rosa Mulher, desde sua criação, foram mais de 22 mil mulheres atendidas até hoje. Atendimento psicológico, social e de assessoria jurídica. Então, o que nós entendemos é que as mulheres que mais procuram são essas mulheres em situação de vulnerabilidade. Mas, como a doutora falou, infelizmente, é democrática a questão da violência doméstica e as mulheres em situação... Mas, permita-me só, dando continuidade, doutor, me diga uma coisa. O sujeito bate na mulher, vai lá, como a senhora colocou, ela perdoa, se reconcilia. Bate a segunda, bate a terceira, bate a quarta, bate a quinta. Anos. E ela sempre perdoando. Como é que fica isso no procedimento do próprio Ministério ou da Justiça? Isso, como eu já falei, esse é o ciclo da violência doméstica. Elas querem que ele pare de ser o agressor e muitas querem manter o casamento, outras não, outras querem romper com aquele vínculo agressivo, né? E o que acontece? Quando normalmente a porta de entrada dessas vítimas é a delegacia, a DEAN, Delegacia da Mulher. Elas vão, denunciam, o delegado vai investigar
a autoria e a materialidade, e assim que ele conclui essa investigação, ele remete para o Ministério Público esse inquérito. E nós vamos apreciar, como promotor de justiça ou órgão de execução, se há indícios se há base para apresentar a denúncia. E ela tem um momento de se retratar, que são em alguns delitos, né, de ameaça, crimes contra a honra, que ela pode se retratar antes do oferecimento da denúncia. E nos crimes contra a honra é de ação penal privada, tem a queixa-crime, que tem uma audiência de conciliação. Mas depois que o Ministério Público oferece essa denúncia, elas não podem mais se retratar. É uma lei, inclusive, da presidente Dilma. Isso. É uma lei da presidente Dilma que a mulher, ela, depois que fez a denúncia, ela já não tem mais possibilidade de ela mesma voltar. Eu ia fazer essa pergunta. Ela não pode mais, ainda que ela queira, o Ministério Público não, já mas está nas mãos. Eu sei, mas eu fiquei na base de que a denúncia não foi oferecida, Narciso. E de forma reiterada, o casal vem apresentando, né, com reincidência. Mas isso acontece. Não há como se tomar alguma iniciativa nesse sentido. Na verdade, de parar, vítima... ou separa ou encontra uma solução. O que nós fazemos, muitas vezes, é encaminhar essa vítima para o acompanhamento, né? Eu tenho uma equipe multidisciplinar e tem a rede de proteção, a mulher também tem essa equipe multidisciplinar, normalmente elas são encaminhadas para o acompanhamento, né? Mas se elas quiserem continuar com o casamento e quiserem romper com aquele vínculo, não tem como o Ministério Público fazer nada, a não ser quando ele agride ela. Na verdade, assim, tem ele agride, lesão corporal. Se percebemos que realmente ela está correndo risco de vida, há caso para se pedir a prisão preventiva daquele suspeito. Né? A medida protetiva ela pede, no momento que acontece o fato. E o juiz tem um prazo de 48 horas para se deferir. Pois não, Nancy. Doutoras, vamos sair falar sobre estupro. Da violência doméstica, que essa praticamente se dá no âmbito das famílias, né? Sim. Praticamente. Vamos para a violência na rua. De rua. Contra a mulher. Certo. Eu queria entrar aqui num assunto que virou moda, tomou o espaço da grande imprensa semana passada, foi o chamado assédio sexual. Ou estupro mesmo. Está chamando de estupro. Não, porque até aqui eu tomei o cuidado do assédio, eu tomei o cuidado aqui até de anotar. O artigo 213 fala de estupro. O 215 de violência sexual ou estelionato sexual. E o 216 o assédio sexual. Qual é a diferença entre esses três crimes, ou supostamente crimes? Estupro, violência sexual e assédio. É que, na verdade, o assédio é uma contravenção penal, tem uma pena mínima, né? Não chega nem alguns dias e não multa... chega a ser crime. Não, é uma contravenção penal. Seria um crime anão, né? É um delito. Crime menor. Na verdade, é um delito. E já o estupro e a posse sexual mediante fraude são crimes com penas altas. Altíssimas. 2 a 6 e 8. Tem um aqui que chega de 12 a 30, o estupro de vulnerável, né? 12 a 30 anos. E, enfim, teve até aquele caso que aconteceu em São Paulo, foi muito notificado. Dos ônibus, né? Do transporte público, É né? esse caso que eu queria me reportar. E o que acontece? No primeiro momento, tipificou aquele delito como uma contravenção penal. Um assédio, simplesmente. Isso. Que, enfim, mas assim, eu tenho acompanhado, inclusive analisado vários artigos de doutrinadores criminalistas, né, os estudiosos, e eles falam, uns catalogam entre estupro porque teve violência, considero violência, e eu acho que teve violência sim, mas eu não vou nem discutir não vou discutir assim a fundo aquele caso concreto, porque ainda vai ser julgado, e o pós-sexual mediante fraude, né, que seria meio engodo, assim, aquela fraude
enfim, que aconteceu com a vítima. Então, a doutrina pesa para os 3 lados. Mas hoje não existe. Mas em dosimetria distinta, né? Um é de 1 a 2 anos, outro é de 2 a 6 anos, e outro que é de 8 a 12, podendo ir de 12 a 30 anos. Quer dizer que cada um é mais grave que o outro, né? Sim. Eu conversando um dia desse com um juiz aposentado, amigo meu de muitos anos, ele manifestava até uma certa preocupação com relação hoje a essa questão de denúncias. Você, de repente, pode estar na rua conversando com uma pessoa, conversando normalmente. Essa pessoa sai de lá, vai a uma delegacia e diz que estava sendo assediado sexualmente. Ou mais grave, pode pegar um telefone e dizer, olha, eu estou precisando de tanto, se você não me der, eu tenho uma fotografia nossa, nós estamos conversando na rua, eu vou a uma delegacia para te denunciar que está fazendo um assédio. E ele me diz, esse juiz, que a palavra da mulher tem um peso extraordinário nessa denúncia. Como é que o Ministério Público vê isso? A jurisprudência é unânime disso, desde que a palavra seja harmônica, que seja de acordo com o contexto probatório que aconteceu no inquérito, pode levar a uma condenação. Mas, porque normalmente esses crimes são cometidos na clandestinidade, sem testemunhas oculares, né? Então, realmente, é a palavra da vítima que vale, que conta para uma condenação. Se ela for mesmo não firme, tendo prova de nada? Não, a prova é a palavra da vítima. Só a palavra? Tem um inquérito. Não é só a palavra, é um contexto não, probatório. Eu citei um caso pontual. Estamos conversando no meio da rua, uma conversa, muitas vezes a pessoa até te abordou, você é uma pessoa pública, que aborda, aí chega lá, faz chantagem, não satisfeito essa chantagem, vai e denuncia. A palavra dela é que vale? Não. Teve um caso do Marcos Feliciano, aquele deputado federal que foi provado, inclusive, que a moça estava chantageando. Agora, quando tem, nesse caso específico, porque são casos claro que na hora da né? audiência, o que eu falei antes, a palavra da vítima tem peso. A jurisprudência enaltece isso. Agora, nesse caso que o senhor me relatou aqui, é óbvio que numa audiência de instrução, julgamento, o promotor de justiça vai sentir isso. Porque no passado não era assim. Isso. A legislação passada não era assim. Você, quando era denunciado de estupro, você tinha que fazer exame na mulher, né? Para ver se tinha. Mas ainda tem esses exames. Sim. Claro. Muitas mulheres foram estupradas, inclusive coletivamente elas foram condenadas. Mas aí quando é denúncia, se assédio é uma coisa, o estupro é outra. O estupro tem violação, né? Então ela vai ao OML, tem toda uma questão. Então, o que é complicado a gente dizer aqui, porque já que é um veículo de comunicação, a gente tem muito cuidado com o que vai dizer, porque muitas vezes o que acontece? Uma mulher que ouve isso diz, então, quer dizer, porque é muito naturalizada, a mulher, veja bem, uma mulher ela não está segura em casa, porque o marido bate, tem a questão, graças a Deus, ainda bem que existe a Lei Maria da Penha, ela não está segura na rua, porque você passa, gostosa, fulana de tal, a mulher tem que se sentir elogiada quando ela não se sente. Então, uma mulher, quando ela não se sente bem, confortável com uma situação, ela precisa realmente ver, tem alguma coisa errada aqui e eu posso sim denunciar, porque existem os mecanismos que eu possa me sentir segura. Então, a mulher que não se sente segura em casa tem a Lei Maria da Penha e no assédio na rua existem também outros mecanismos necessários e que, claro, só para fechar, claro que existem pequenas lacunas nas leis, existem também questões que não são genéricas, né, no sentido de, tem uma mulher que vai lá e fica chantageando o cara, ela não quer se separar e fica dizendo que o marido agride e não agride. Claro que tem essas situações e claro que as promotorias, o Ministério Público, a delegacia, elas investigam e no final das contas... Mas você colocou no ponto exato que eu queria colocar. Mas é necessário porque ela colocou cuidado. De uma forma tão categórica, palavra vale. Não. Deveria haver uma investigação preliminar antes de expor qualquer cidadão. Porque um homem público que houver uma denúncia dessa, ele é exposto. Mesmo que amanhã venha a ser absolvido,
ele jamais recuperará a sua dignidade que tinha antes. Certo, mas... É por isso que a palavra não pode ter esse valor total. Certo. Tem que fazer, sim... a salvaguarda das mulheres. Claro, uma investigação mais aprofundada para saber se aquela palavra tem valor. Mas diante de uma é difícil. É o que acontece. Sempre tem investigação. Claro. Agora, o que a mídia leva para a população é complicado, foge ao controle do Ministério Público. Sempre tem a investigação que é feita pela delegacia de polícia, eles vão investigar autoria e materialidade. Os casos de estupro são muito sérios, porque a pena é muito alta. Então, sempre nessas audiências, inclusive tem o crime de denunciação caluniosa, que a vítima pode responder caso ela esteja mentindo. Se for como esse caso que o senhor colocou, ela vai responder por denunciação caluniosa. Responde mesmo. E, enfim, mas a investigação é feita com doutora, muito cuidado. Me diga uma não, mas coisa, aí, é por isso que você vai responder o que eu queria agora. Porque a senhora vai haver uma investigação e ela pode. Porque, no princípio, a senhora colocou, a palavra dela vale, isso me preocupou. Não, eu falei a opinião da jurisprudência, que agora, eu estava fazendo um adendo, né? Não deveria preocupar. O cara com 80 e tantos anos está fora do contexto. Não, mas doutora, cidadão. O que eu queria saber é o seguinte. Voltando novamente à questão do assédio. Existe o assédio do bem e o assédio do mal? Aquele que é crime e aquele que não é crime? Porque, nós supomos assim, uma jovem, uma moça bonita, 20 anos de idade, o cara solta uma brincadeira. Você é gostosa. E alguém que ela gostaria de ouvir. Não é assim. Aí uma outra pessoa. Aí ela está esperando, né? Que ela não gostaria de ouvir, diz a mesma coisa. Aí vira assédio sexual. Tem um contexto nisso aí, né? O que eu queria explicar é que esses gracejos, essas gracinhas, elas não são aceitas. Isso que a Lei Maria da Penha vem lutando. Em momento nenhum, essas brincadeiras, isso objetifica a mulher. O corpo da mulher. E a mulher tem que ter domínio, ela não pode se sujeitar a isso. Inclusive, tem algumas leis, acho que na Argentina. Argentina, e estamos estudando também, eu faço parte da COPEVID, que é o grupo de combate à violência doméstica. Estamos lutando também para que vire lei, porque quem faz isso com uma mulher, ele vai sofrer uma pena no bolso, uma multa, né? Não sei bem ao certo valor, mas isso é inadmissível, né? Os direitos são iguais, as mulheres têm que ter domínio do corpo e têm que falar sim ou não. E os homens têm que aceitar o sim ou não dessas mulheres. Que é a escolha da mulher, né? Então, só voltando para o que a doutora está falando, que é a questão da objetificação do corpo da mulher. Então, assim, o homem, ele se sentiria à vontade quando a mulher diz que gostoso? Por quê? Porque, claro, porque nós somos objetificadas o tempo todo. Nós vivemos numa dominação masculina, em que a mulher não é dona nem do próprio corpo. Ou seja, a mulher está no ônibus, indo para o seu trabalho e recebe uma ejaculação no pescoço da mulher. Ou então ela está lá e passa a mão na bunda. Mas já se for um paroxismo. Né? Não, mas assim, é assédio do mesmo jeito. Por exemplo, tá na rua, gostosa, mas eu não quero receber. Mas só para complementar então, aí... Então, assim, é complicado falar disso. Por exemplo, nós adoramos lavar o gato. Claro, porque hoje é natural, naturalização, né? Gato velho e gostoso. Disso, então... Para mim seria uma estupidez. Para mim seria... O rapaz olhar uma moça bonita, chama-se uma gata. Agora, seria uma estupidez... Não precisa chamar. Por que precisa chamar? O que precisa dizer? Ridículo seria olhar para uma moça bonita e chamar de gatão. Aí, é a mesma coisa. Deixa aí para o intervalo e a gente volta já para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre. Mas é verdade.